25 de julho, São Tiago Maior. Ele deixou tudo. E o primeiro apóstolo a morrer por Cristo. Você já imaginou abandonar toda a sua vida, seu trabalho, sua família, seus sonhos, apenas porque um homem olhou para você e disse: segue-me, sem promessas de riqueza, sem garantias de segurança, sem saber para onde iria. Foi exatamente isso que aconteceu com um simples pescador da Galileia. Mas aquele homem comum se tornaria um dos maiores pilares da igreja nascente. Seu nome atravessaria 2000 anos de história. Milhões de pessoas caminhariam milhares de quilômetros apenas para honrar sua memória. Reis se ajoelhariam diante de seu testemunho, e até hoje seu exemplo continua ecoando como um convite silencioso para todos aqueles que desejam seguir Jesus de verdade. Hoje vamos conhecer a extraordinária história de São Tiago Maior, o apóstolo que saiu do anonimato para se tornar um dos amigos mais íntimos de Cristo. O discípulo impulsivo que aprendeu a trocar a força humana pela força do Espírito Santo. O primeiro entre os 12 a entregar a própria vida pelo Evangelho. Uma história que fala sobre coragem, renúncia, transformação e sobre um amor tão grande por Jesus que nenhuma espada conseguiu destruir. Enquanto você acompanha esta história, permita que seu coração faça uma pergunta muito pessoal. Se Jesus passasse hoje diante de você e dissesse apenas 2 palavras: segue-me, você teria coragem de deixar tudo? Essa pergunta parece simples, mas ela continua mudando vidas há mais de 2000 anos. Voltemos aproximadamente ao ano 5 a.C. Nas margens do imenso mar da Galileia existiam pequenas aldeias de pescadores. A vida ali começava antes do nascer do sol. O cheiro da água, o som das ondas, as redes sendo preparadas, barcos simples feitos de madeira, homens acostumados ao trabalho pesado. Entre eles estava um jovem chamado Tiago, filho de Zebedeu. Seu irmão era João. Os dois cresceram praticamente dentro de um barco. Aprenderam desde pequenos a enfrentar tempestades. Conheciam os ventos, sabiam identificar os melhores pontos de pesca. Entendiam cada movimento daquele lago. O trabalho era duro. As mãos ficavam marcadas. Os ombros carregavam o peso das redes. Mas era dali que vinha o sustento da família. Seu pai, Zebedeu, possuía barcos próprios e empregados, indicando que a família tinha uma condição financeira relativamente estável para os padrões da época. Isso mostra que Tiago não abandonou uma vida de miséria, mas uma profissão consolidada quando decidiu seguir Jesus. Talvez Tiago imaginasse que viveria exatamente como seu pai. Casaria, continuaria pescando, criaria filhos, envelheceria olhando diariamente para o mesmo horizonte. Como qualquer jovem judeu, também aguardava a chegada do Messias prometido. Israel vivia dias difíceis. O povo sofria sob o domínio romano. Os impostos eram pesados. A injustiça era frequente. Muitos sonhavam com um libertador político. Esperavam um guerreiro poderoso, um rei capaz de expulsar Roma. Pouquíssimos imaginavam que Deus enviaria um carpinteiro. Tiago possuía uma personalidade intensa. Os evangelhos deixam isso muito claro. Ele não era um homem frio, não era calculista. Era apaixonado, impulsivo, corajoso, talvez até explosivo. Jesus conhecia perfeitamente aquele coração. E justamente por isso deu a ele e ao irmão João um apelido curioso: Boanerges, que significa filhos do trovão. Não era um elogio ao temperamento, era um retrato de quem eles eram naquele momento. Homens intensos, cheios de entusiasmo, mas que ainda precisavam aprender a mansidão do reino de Deus. Quantas vezes também somos assim? Amamos a Deus, queremos fazer o bem, mas reagimos impulsivamente, julgamos rapidamente, perdemos a paciência, respondemos sem pensar. Tiago mostra que Deus não procura pessoas perfeitas, ele transforma pessoas disponíveis. Certo dia tudo mudou. Era mais uma manhã comum. As redes estavam sendo consertadas, os barcos estavam próximos da praia. O trabalho seguia normalmente, então apareceu um homem caminhando pela margem.
não era um sacerdote, não era um general, não era um governante. Era Jesus de Nazaré. Os evangelhos contam que ele olhou para Tiago e João e simplesmente disse: "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens." Mateus 4,19. A resposta dos dois impressiona até hoje. Não houve negociação, não houve pedidos de tempo, não houve contratos. Eles simplesmente deixaram o barco, as redes e o próprio Pai para seguir Jesus. Mentiu 4:21-22. Pense por um instante na profundidade dessa decisão. Eles não sabiam que Jesus ressuscitaria. Não conheciam o final da história. Não imaginavam Pentecostes. Não conheciam a igreja. Não tinham qualquer garantia humana. Seguiram apenas porque confiaram na voz daquele homem. É exatamente assim que Deus continua chamando. Nem sempre explica todos os caminhos, nem revela todas as respostas. Muitas vezes pede apenas confiança. A fé verdadeira quase nunca começa entendendo, ela começa obedecendo. Imagine Zebedeu observando seus 2 filhos caminhando ao lado daquele rabi desconhecido. Talvez seu coração tenha se enchido de perguntas. Será que eles voltariam? Será que estavam cometendo um erro? Será que aquele mestre realmente era o Messias? A Bíblia não responde, mas mostra algo importante. Todo chamado de Deus produz mudanças, não apenas na vida daquele que responde, mas também na vida de quem permanece. Seguir Cristo sempre custa alguma coisa. Às vezes custa conforto, às vezes custa projetos pessoais, às vezes custa o orgulho. Mas aquilo que Deus oferece sempre supera infinitamente aquilo que deixamos para trás. Tiago ainda não fazia ideia de que estava iniciando uma jornada que o levaria a presenciar alguns dos maiores acontecimentos da história da salvação. Ele veria milagres impossíveis, ouviria ensinamentos que mudariam o mundo, testemunharia a glória divina, veria lágrimas, assistiria à cruz, encontraria o túmulo vazio, receberia o Espírito Santo e anos depois pisaria diante de um rei sabendo que sua fidelidade a Cristo lhe custaria a própria vida. Mas tudo isso começou com apenas 2 palavras: segue-me. E talvez seja exatamente essa mesma voz que ainda hoje continua chamando silenciosamente cada coração. Tiago ainda não compreendia totalmente quem era aquele mestre que seguia. A cada novo dia, uma surpresa. A cada caminhada pelas estradas poeirentas da Galileia, uma nova lição. A cada encontro com Jesus, uma antiga certeza era substituída por uma verdade muito maior. O reino de Deus não se parecia em nada com aquilo que o povo esperava. Enquanto muitos aguardavam um rei que levantasse um exército, Jesus reunia pescadores. Enquanto alguns sonhavam com espadas, Cristo falava de perdão. Enquanto o mundo acreditava que a força estava no poder, o mestre ensinava que os mansos herdariam a terra. Tiago observava tudo, cada palavra, cada gesto, cada milagre. E, pouco a pouco, aquele homem impulsivo começava a ser moldado por um amor que não dominava pela força, mas transformava pelo exemplo. Os evangelhos revelam algo muito significativo. Entre os 12 apóstolos, havia um pequeno grupo que desfrutava de uma intimidade ainda maior com Jesus: Pedro, João e Tiago. Não porque fossem melhores, mas porque Deus lhes confiaria experiências únicas que fortaleceriam sua missão futura. Essa proximidade não era um privilégio para alimentar o orgulho, era uma responsabilidade. Quanto mais alguém conhece Cristo, maior é sua missão diante do mundo. Talvez essa seja uma das primeiras grandes lições da vida de São Tiago. Deus nunca concede intimidade apenas para nosso conforto. Toda graça recebida traz consigo uma missão. Toda bênção gera responsabilidade. Toda luz recebida deve iluminar outras vidas. O primeiro grande momento aconteceu na casa de Jairo. A notícia parecia definitiva. A menina havia morrido. O choro já tomava conta da casa. Os músicos contratados para o funeral já lamentavam a perda. Os familiares não conseguiam conter as lágrimas. Naquele ambiente dominado pela tristeza, Jesus tomou uma decisão surpreendente. Ele não permitiu que todos entrassem. Chamou apenas Pedro,
João e Tiago. Imagine a emoção daquele pescador. Ele ainda era um discípulo recente. Mesmo assim, o mestre o escolheu para testemunhar algo extraordinário. Ao entrar no quarto, Jesus pronunciou palavras que atravessaram os séculos. Talita cumi, menina, eu te ordeno, levanta-te. Marcos 5:41. O silêncio tomou conta do ambiente. Por um breve instante, ninguém respirava. Então, os dedos da menina começaram a se mover, os olhos se abriram. Ela sentou-se, levantou-se e voltou para os braços dos pais. Naquele instante, Tiago compreendeu que a morte não era o fim para quem estava diante do autor da vida. Quantas vezes nós também nos sentimos cercados por situações aparentemente sem solução? Sonhos mortos, famílias divididas, esperanças apagadas. Mas o mesmo Cristo que entrou naquela casa continua entrando em nossos corações. Ele ainda transforma lágrimas em esperança. Ainda devolve sentido onde tudo parece perdido. Ainda realiza o impossível. Pouco tempo depois, outra experiência marcaria profundamente a vida de Tiago. Jesus chamou novamente apenas 3 discípulos: Pedro, João e Tiago. Subiram juntos uma alta montanha. O caminho era cansativo, pedregoso, silencioso. Nada fazia imaginar o que aconteceria ali. Enquanto orava, algo indescritível aconteceu. O rosto de Jesus começou a resplandecer. Suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Uma glória impossível de ser descrita envolveu todo o lugar. Moisés apareceu. Elias também. Os 2 conversavam com Jesus sobre aquilo que aconteceria em Jerusalém. Era como se o céu tivesse tocado a terra. Tiago permaneceu imóvel, sem palavras, sem conseguir compreender completamente o que via. Então uma nuvem luminosa cobriu a montanha, e dela veio uma voz majestosa, a voz do próprio Pai. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. Mateus 17:5. Os discípulos caíram por terra, tomados por santo temor. Quem suportaria ouvir a voz do Deus vivo? Mas então aconteceu algo profundamente belo. Jesus aproximou-se, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Mateus 17:7. Que cena extraordinária! O Deus que revela sua glória é o mesmo Deus que estende a mão para levantar seus filhos. Esse episódio mudaria para sempre o coração de Tiago. Ele jamais esqueceria aquela luz, jamais esqueceria aquela voz. Anos depois, quando enfrentasse perseguições e ameaças, certamente aquela lembrança lhe daria forças. Porque quem contempla a glória de Cristo deixa de viver apenas pelas circunstâncias. Passa a viver pelas promessas eternas. Mas a transformação de Tiago ainda não estava completa. Apesar de caminhar ao lado de Jesus, seu coração ainda carregava expectativas humanas. Certo dia, sua mãe aproximou-se de Cristo com um pedido curioso. Desejava que seus 2 filhos ocupassem os lugares de maior honra no reino, um à direita, outro à esquerda. Mateus 20:20-21. Talvez Tiago também alimentasse esse desejo. Afinal, muitos ainda imaginavam um reino político, um governo terreno. Jesus respondeu com infinita paciência: Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu hei de beber? Mateus 20:22. Eles responderam rapidamente: Podemos. Naquele momento, provavelmente não compreendiam o peso dessas palavras. O cálice de Cristo não era um trono de ouro. Era a cruz. Era a entrega. Era o sofrimento por amor. Era o testemunho até o fim. Curiosamente, anos mais tarde, Tiago realmente beberia esse cálice. Seria o primeiro dos apóstolos a entregar a própria vida por Jesus. Sem imaginar, aquela resposta se tornaria uma profecia. Existe aqui uma lição poderosa para todos nós. Quantas vezes buscamos os primeiros lugares? Queremos reconhecimento, prestígio, importância. Mas Jesus ensina exatamente o contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Mateus 20:26. O reino de Deus mede a grandeza de forma completamente diferente do mundo.
Quanto mais servimos, mais nos parecemos com Cristo. Quanto mais amamos, mais nos aproximamos do céu. Quanto mais nos esquecemos de nós mesmos, mais Deus pode agir através de nós. Mas ainda haveria uma noite decisiva, a última antes da paixão. Depois da última ceia, Jesus dirigiu-se ao jardim do Getsêmani. Mais uma vez, chamou apenas Pedro, João e Tiago. Eles atravessaram a escuridão ao lado do Mestre. Nunca haviam visto Jesus daquela maneira. Seu semblante demonstrava profunda angústia. O Evangelho diz que ele começou a sentir tristeza e aflição. Mateus 26:37. Então pediu algo extremamente simples: permanecei aqui e vigiai comigo. Mateus 26:38. Era apenas uma hora, apenas permanecer acordados. Mas o cansaço venceu. Os olhos pesaram e eles adormeceram. Quando Jesus voltou, encontrou-os dormindo. Que contraste impressionante! Os mesmos discípulos que contemplaram a glória da transfiguração agora não conseguiam permanecer despertos durante a agonia do Salvador. Essa cena nos revela uma verdade profundamente humana. Até os maiores santos tiveram fraquezas. Também falharam, também decepcionaram, também precisaram aprender. Isso nos enche de esperança, porque Deus não escreve sua história apenas com pessoas fortes. Ele escreve sua história com pessoas que permitem ser transformadas. Tiago caiu naquela noite, mas não permaneceu caído. A graça de Deus faria dele um homem completamente diferente. Um homem disposto a enfrentar prisões, perseguições, espadas e até a morte. A madrugada da prisão de Jesus parecia ter apagado toda a esperança. Aquele que havia acalmado tempestades, multiplicado pães, curado cegos, ressuscitado mortos, agora era conduzido como um criminoso. Tiago assistiu impotente ao desenrolar daqueles acontecimentos. Poucas horas antes, ele havia visto Jesus transfigurado em glória no alto da montanha. Agora, via o mesmo Mestre coberto de sangue. Pouco antes, ouvira a voz do Pai dizendo: "Este é o meu Filho amado." Mateus 17:5. Agora escutavas multidão gritando: "Crucifica-o." Como compreender esse contraste? Como aceitar que o Filho de Deus permitisse ser condenado? Como entender que aquele que podia chamar legiões de anjos escolhesse permanecer em silêncio? Essas perguntas também habitavam o coração de Tiago. E talvez habitem o nosso. Quantas vezes não compreendemos os caminhos de Deus? Oramos e a resposta parece demorar. Esperamos um milagre imediato, mas encontramos o silêncio, pedimos força e recebemos provações. Pedimos explicações e Deus oferece apenas sua presença. Foi exatamente isso que Tiago precisou aprender. Nem sempre Deus revela o motivo de cada sofrimento, mas nunca abandona aqueles que caminham com Ele. Quando Jesus morreu na cruz, parecia que tudo havia terminado. Os discípulos estavam escondidos, com medo, confusos, desanimados. Os sonhos pareciam ter sido sepultados junto com o Mestre. Entretanto, o terceiro dia amanheceu, e com ele veio a notícia que mudaria para sempre a história da humanidade. O túmulo estava vazio. Cristo havia ressuscitado. A morte havia sido vencida. O pecado já não tinha a última palavra. A esperança renascia. Imagine o impacto dessa notícia no coração de Tiago. Tudo aquilo que Jesus havia ensinado finalmente fazia sentido. A cruz não era uma derrota. Era o caminho da vitória. O sofrimento não era o fim. Era a passagem para a glória. Por isso São Paulo escreveria mais tarde: "Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé." 1 Coríntios 15:14. Mas Cristo ressuscitou. E essa certeza transformou homens comuns em testemunhas dispostas a morrer pelo Evangelho. Nenhum deles entregaria a própria vida por uma mentira. Eles morreram porque tinham visto o ressuscitado. Tiago era um deles. Durante 40 dias, Jesus apareceu diversas vezes aos discípulos.
falou do reino, fortaleceu seus corações, preparou-os para a grande missão. Então chegou o momento da ascensão. No Monte das Oliveiras, Cristo elevou-se aos céus. Antes, porém, deixou uma promessa: recebereis a força do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Atos 1:8. Naquele instante, Tiago ainda não compreendia plenamente o significado dessas palavras, mas tudo mudaria poucos dias depois. Chegou o Pentecostes, Jerusalém estava repleta de peregrinos vindos de diversas regiões. Os discípulos permaneciam reunidos em oração com Maria, a mãe de Jesus. De repente, um forte ruído encheu toda a casa, como um vento impetuoso. Línguas semelhantes ao fogo pousaram sobre cada um deles. Era o Espírito Santo. Naquele momento nasceu publicamente a igreja. O medo desapareceu. A insegurança foi substituída por coragem. O pescador tornou-se missionário. O homem impulsivo transformou-se em testemunha da verdade. O filho do trovão passou a falar com a força do Espírito de Deus. Não era mais a coragem humana. Era a graça divina agindo dentro dele. Essa é uma das maiores maravilhas da vida cristã. Deus não apenas perdoa, Ele transforma. Ele não apenas chama, Ele capacita. Não escolhe pessoas prontas, prepara aqueles que escolhe. Talvez hoje você se sinta incapaz, fraco, inseguro. Mas lembre-se de Tiago. O homem que um dia dormiu no Getsemane tornou-se um gigante da fé, porque permitiu que o Espírito Santo transformasse seu coração. A partir daquele dia começou a expansão da igreja. Os apóstolos anunciaram Cristo com ousadia, curavam enfermos, consolavam aflitos, pregavam nas praças, entravam nas sinagogas, levavam esperança onde havia desespero. Tiago participou intensamente desse primeiro anúncio do Evangelho. As Escrituras não registram todos os lugares por onde ele passou, mas antigas tradições cristãs, preservadas ao longo dos séculos, afirmam que sua missão alcançou regiões distantes do Ocidente, especialmente a Hispânia, atual Espanha. Embora essa evangelização não seja narrada diretamente no Novo Testamento, ela faz parte da tradição histórica da Igreja e está na origem da devoção a São Tiago em Santiago de Compostela. Segundo essa tradição, Tiago encontrou povos de culturas muito diferentes. Nem sempre foi recebido com alegria. Houve rejeições, incompreensões, fracassos aparentes. Mas continuou anunciando Cristo. Aqui encontramos outra lição extraordinária. O sucesso do discípulo não é medido pelo número de pessoas que o escutam, mas pela fidelidade ao chamado. Vivemos num mundo que valoriza resultados imediatos. Deus valoriza a perseverança. Às vezes, plantamos, outros colherão. E Deus conhece cada semente lançada com amor. Entre os símbolos de São Tiago, há um que atravessou os séculos: a concha. Milhões de peregrinos que percorrem o caminho de Santiago carregam uma pequena concha presa à mochila. Originalmente ela servia para beber água durante a longa caminhada. Com o tempo tornou-se um símbolo espiritual. Cada sulco da concha converge para um único ponto. Assim também acontece com nossa vida. Existem muitos caminhos, muitas escolhas, muitas experiências, mas todas deveriam conduzir a Cristo. A peregrinação exterior representa a peregrinação interior. Não caminhamos apenas com os pés, caminhamos com a alma. Cada dificuldade vencida, cada renúncia, cada oração, cada gesto de amor, tudo nos aproxima da verdadeira pátria. Como escreveu o autor da carta aos Hebreus: não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Hebreus 13:14. Que verdade consoladora! Somos peregrinos. Nossa casa definitiva é o céu. Enquanto o evangelho crescia, também aumentava a perseguição. O anúncio de Cristo incomodava autoridades religiosas e também preocupava o poder romano. Foi então que surgiu um novo perseguidor, o rei Herodes Agripa I. Desejando agradar certos grupos influentes de Jerusalém, iniciou uma dura perseguição contra a igreja. O
livro dos Atos dos Apóstolos registra esse momento com poucas palavras, mas palavras carregadas de profundo significado. Por esse tempo, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Atos 12, 1 e 2. Apenas 2 frases. Mas elas encerram uma vida inteira de fidelidade. O primeiro dos 12 havia chegado ao fim de sua missão terrestre. Não morreu por um crime. Não morreu por ambição. Não morreu defendendo riquezas. Morreu porque jamais deixou de anunciar que Jesus Cristo havia ressuscitado. As últimas horas de São Tiago transcorreram em meio ao silêncio de uma prisão. Não sabemos exatamente como era aquela cela. As escrituras não descrevem suas paredes, não dizem quanto tempo ele permaneceu ali, não registram suas últimas palavras, mas conhecemos suficientemente sua caminhada para imaginar o que havia em seu coração. Não era o mesmo homem que, anos antes, desejava ocupar um lugar de honra ao lado de Jesus. Agora compreendia que a verdadeira honra consistia em permanecer fiel até o fim. Ele havia aprendido aquilo que o Mestre ensinara inúmeras vezes. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas 9:23. Agora, a cruz de Tiago assumia a forma da perseguição. O discípulo que um dia deixara suas redes estava prestes a entregar também sua própria vida. Não havia mais barcos, não havia mais mar. Não havia mais o cheiro da pesca que marcara sua juventude. Existia apenas uma certeza: Cristo era digno de tudo, inclusive da própria morte. Os primeiros cristãos jamais buscaram o martírio por vaidade. Eles não desejavam sofrer, desejavam permanecer fiéis. Existe uma enorme diferença. A coragem dos santos não vinha da ausência de medo. Vinha da certeza de que a vida eterna era infinitamente maior do que qualquer sofrimento passageiro. São Paulo escreveria mais tarde: tenho para mim que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Romanos 8:18. Tiago acreditava nisso com todo o seu coração. Por isso permaneceu firme. Uma antiga tradição cristã, preservada por diversos autores antigos, narra um episódio profundamente emocionante. Enquanto Tiago era conduzido para a execução, o homem encarregado de acompanhá-lo, identificado em algumas tradições como Josias, ficou profundamente impressionado com a serenidade do apóstolo. Não encontrou revolta, não encontrou ódio, não encontrou desespero, encontrou paz, uma paz impossível de explicar humanamente. Aquela serenidade tocou tanto seu coração que ele declarou publicamente acreditar em Jesus Cristo. Segundo essa tradição, pediu perdão a Tiago. O apóstolo o abraçou, deu-lhe o beijo da paz e respondeu algo semelhante a: a paz esteja contigo. Logo depois, ambos foram executados. Embora esse episódio não esteja narrado na Bíblia, ele faz parte da tradição cristã antiga e expressa de maneira muito bela aquilo que o Evangelho ensina. O testemunho silencioso de um discípulo pode transformar outra vida até no último instante. Que cena extraordinária! Um homem caminhando para morrer, e mesmo assim, conduzindo outra alma para Cristo. Esse é o poder de uma vida totalmente entregue a Deus. Atos dos Apóstolos resume seu martírio em poucas palavras, mas aquelas poucas palavras ecoaram através dos séculos. Tiago tornou-se o primeiro dos 12 apóstolos a derramar seu sangue por Jesus. Aquilo que respondera anos antes tornou-se realidade. Lembra-se da pergunta feita por Jesus? Podeis beber o cálice que eu hei de beber. Mateus 20:22. Naquele dia Tiago respondera: podemos. Talvez sem compreender plenamente, agora compreendia. O cálice era que da entrega completa. Era amar até o fim. Era confiar mesmo diante da espada. Era acreditar que a morte não teria a última palavra, mas Deus escreveria novos capítulos após o martírio do apóstolo. Segundo a tradição preservada pela Igreja, alguns discípulos recolheram seu corpo e o transportaram por via marítima até a região da Galícia, no noroeste da atual Espanha.
Os relatos tradicionais contam que a embarcação atravessou o mar sob a proteção de Deus. Os restos mortais de Tiago teriam sido sepultados em um lugar que, séculos depois, seria redescoberto. No século IX, segundo a tradição, um eremita chamado Pelágio observou luzes misteriosas brilhando sobre um campo durante várias noites. Ao investigar o local, foram encontrados vestígios identificados como pertencentes ao apóstolo Tiago. Por isso, aquele lugar passou a ser conhecido como Campus Stellae, Campo da Estrela. Daí nasceu o nome, Compostela. Ao redor daquele túmulo, ergueu-se uma pequena igreja, depois uma basílica, mais tarde uma magnífica catedral. E, com o passar dos séculos, nasceu uma das maiores peregrinações cristãs do mundo. Milhões de pessoas já percorreram o famoso Caminho de Santiago. Alguns caminham por motivos religiosos, outros em busca de respostas, outros para agradecer graças recebidas. Há quem percorra centenas de quilômetros, há quem caminhe mais de 1000. Cada peregrino leva consigo uma história. Cada passo se transforma em oração. Cada dificuldade recorda que a vida cristã também é uma peregrinação. É interessante perceber como Deus escreve a história. Tiago passou grande parte da vida caminhando ao lado de Jesus. Hoje, milhões continuam caminhando inspirados por seu testemunho. Seu corpo permaneceu na terra, mas seu exemplo continua conduzindo multidões ao céu. Existe um profundo simbolismo nisso tudo. A caminhada cristã nunca é apenas geográfica. Ela acontece sobretudo dentro do coração. Todos nós estamos percorrendo um caminho, todos enfrentamos subidas difíceis, momentos de cansaço, dias em que pensamos em desistir, períodos em que Deus parece silencioso. Mas São Tiago nos recorda que quem permanece caminhando encontra forças que não vêm de si mesmo. É Deus quem sustenta cada passo. Talvez seja justamente isso que falta ao mundo atual. Perseverança. Vivemos na cultura da rapidez. Queremos respostas imediatas, milagres instantâneos, resultados rápidos. Mas Deus trabalha no tempo da maturação. O pescador da Galileia não se tornou santo da noite para o dia. Foram anos convivendo com Jesus, anos aprendendo, anos errando, anos recomeçando, até que chegou o momento em que estava preparado para entregar tudo. Também acontece assim conosco. A santidade não nasce de um único grande gesto. Ela é construída nas pequenas fidelidades diárias, na oração quando ninguém vê, no perdão oferecido em silêncio, na paciência dentro de casa, na honestidade no trabalho, na caridade escondida, na confiança durante as provações. São essas pequenas escolhas que moldam uma alma santa. Há ainda um detalhe muito bonito na vida de Tiago que muitas vezes passa despercebido. Ele fazia parte do grupo mais íntimo de Jesus. Presenciou milagres extraordinários. Contemplou a transfiguração. Esteve no Getsêmani, mas ao escrever a história da igreja, Deus não permitiu que sua fama se apoiasse nesses privilégios. Sua maior glória não foi aquilo que viu, foi a fidelidade com que viveu. Isso também vale para nós. Não seremos reconhecidos diante de Deus pelos dons que recebemos, mas pelo amor com que respondemos a eles. Depois de conhecer a vida de São Tiago Maior, talvez a pergunta mais importante já não seja: quem foi Tiago? Mas sim, o que Deus deseja realizar em minha vida, por meio do exemplo deste santo. Porque a história dos santos nunca termina neles. Ela continua em cada cristão que decide responder ao chamado de Cristo. Tiago não nasceu santo, ele tornou-se santo. Era um homem comum, trabalhava, sentia medo, cometia erros, agia por impulso. Nem sempre compreendia os ensinamentos de Jesus. Em alguns momentos desejou posições de destaque. Em outros, adormeceu justamente quando deveria vigiar. Era profundamente humano. E talvez seja exatamente por isso que sua história nos emociona tanto. Ela nos mostra que Deus não escolhe apenas os mais preparados. Ele transforma aqueles que se deixam conduzir por sua graça. Quantas pessoas acreditam que já erraram demais, que não são capazes,
que Deus jamais poderá usá-las. Mas basta olhar para Tiago. Aquele pescador impulsivo tornou-se um dos pilares da igreja. O homem que sonhava com um reino terreno entregou a vida pelo reino dos céus. O discípulo que um dia fugiu do medo caminhou serenamente ao encontro do martírio. Essa transformação não foi obra da força humana. Foi fruto da convivência diária com Cristo. E essa continua sendo a resposta para todos nós. Não existe crescimento espiritual sem proximidade com Jesus. Não existe santidade sem oração. Não existe perseverança sem confiança em Deus. Talvez hoje você esteja vivendo uma luta que ninguém conhece. Talvez carregue preocupações escondidas. Uma enfermidade, uma dor na família, um filho distante de Deus, uma decepção, uma tristeza silenciosa. Ou talvez esteja cansado, muito cansado. Cansado de tentar, de esperar, de lutar. Se esse é o seu caso, lembre-se de São Tiago. Ele também atravessou momentos que pareciam incompreensíveis. Viu Jesus preso, assistiu à crucificação, sentiu medo, experimentou o silêncio de Deus, mas permaneceu. E justamente porque permaneceu, contemplou a ressurreição. Quantas vezes queremos abandonar o caminho antes que Deus termine sua obra? Mas a cruz nunca é a última página. A última palavra pertence sempre à ressurreição. Talvez Deus esteja pedindo apenas mais um passo, mais uma oração, mais um ato de confiança, mais um dia de fidelidade. Às vezes o maior milagre acontece justamente quando decidimos não desistir. São Tiago também nos ensina que seguir Jesus exige coragem. Vivemos em uma época em que nem sempre é fácil defender a fé. Muitos têm vergonha de rezar em público, vergonha de falar de Deus, vergonha de viver o Evangelho. Mas Cristo continua dizendo: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23. Seguir Jesus nunca foi o caminho mais fácil, mas sempre foi o caminho mais seguro. A verdadeira liberdade não consiste em fazer tudo o que queremos. Consiste em viver aquilo para o qual fomos criados. E fomos criados para amar. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar o próximo como Cristo nos amou. Perdoar. Servir. Recomeçar. Confiar. Essas são as pegadas deixadas por São Tiago. Há um detalhe profundamente simbólico em sua história. Ele começou a vida pescando peixes, terminou pescando almas para Deus. Seu barco desapareceu com o tempo, suas redes apodreceram. Os peixes que vendeu já não existem, mas as almas que ajudou a conduzir para Cristo permanecem eternamente. Isso nos faz refletir sobre nossas próprias prioridades. Quanto tempo investimos apenas nas coisas que passam? Dinheiro, status, reconhecimento, preocupações que daqui a alguns anos talvez nem existam mais. Enquanto isso, deixamos de cuidar daquilo que nunca morrerá. Nossa alma, nossa comunhão com Deus, nossa família, nossa fé. Jesus perguntou certa vez: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos 8,36. Essa pergunta continua ecoando em nosso tempo. Talvez nunca tenhamos vivido em uma sociedade tão conectada e, ao mesmo tempo, tão sedenta de sentido. São Tiago nos recorda que a verdadeira plenitude não está nas conquistas exteriores. Ela nasce de um coração que encontrou Cristo. E agora, quero convidar você a fazer algo muito simples. Onde você estiver, se puder, feche os olhos por alguns instantes. Respire profundamente. Silencie seu coração e reze comigo. Oração. Senhor Jesus Cristo, hoje nos colocamos diante de Ti com humildade, assim como um dia São Tiago se colocou quando ouviu Teu chamado às margens do mar da Galileia. Também nós queremos seguir-Te, mas reconhecemos nossas fraquezas. Muitas vezes temos medo, muitas vezes duvidamos, muitas vezes queremos voltar para nossas antigas seguranças. Assim como Tiago, também somos impulsivos, também erramos, também adormecemos quando deveríamos vigiar, também deixamos que as preocupações do mundo abafem nossa confiança em Ti.
Mas hoje te pedimos, transforma nosso coração, dá-nos um espírito perseverante, ensina-nos a permanecer fiéis, mesmo quando não compreendermos os teus caminhos. Quando vierem as tempestades, lembra-nos de que tu continuas presente no barco da nossa vida. Quando o sofrimento bater à nossa porta, faz-nos recordar que a cruz nunca é o fim. Depois dela sempre vem a manhã da ressurreição. Pela intercessão de São Tiago Maior, concede-nos coragem para testemunhar nossa fé sem vergonha. Que nunca neguemos teu nome, que nunca deixemos de amar, que nunca percamos a esperança. Abençoa nossas famílias, protege nossos filhos, fortalece os enfermos, consola aqueles que choram, visita os que estão desanimados, ilumina aqueles que precisam tomar decisões importantes. Converte os corações afastados de ti e prepara também a nossa alma para a grande peregrinação rumo à eternidade. Que, quando chegar o último dia da nossa caminhada nesta terra, possamos ouvir de ti as palavras que todo cristão deseja escutar. Muito bem, servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor. Mateus 25, 23. São Tiago Maior, rogai por nós. Amém. Antes de encerrarmos, quero deixar uma última imagem em seu coração. Imagine aquele jovem pescador olhando pela última vez para o mar da Galileia. Naquele dia, ele não fazia ideia de tudo o que viveria. Não sabia que pisaria ao lado do Filho de Deus. Não imaginava que contemplaria milagres, que ouviria a voz do Pai na transfiguração, que veria o túmulo vazio, que receberia o Espírito Santo, que entregaria a própria vida por amor a Cristo. Tudo começou com um simples passo de confiança. Talvez Deus esteja esperando exatamente isso de você hoje. Não que conheça todo o caminho, mas que dê o primeiro passo. Porque quem caminha com Cristo jamais caminha sozinho. E quando nossa peregrinação nesta terra terminar, descobriremos que cada renúncia feita por amor a Deus valeu infinitamente a pena. Que São Tiago Maior inspire você a viver com coragem, fidelidade e esperança. Até o dia em que contemplaremos, face a face, aquele que um dia chamou um simples pescador e mudou para sempre a história do mundo. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça. 2 Timóteo 4, 7, 8. Que essa também seja a nossa história. Se esta reflexão tocou o seu coração, inscreva-se no canal para acompanhar diariamente a vida dos santos e fortalecer sua caminhada de fé. E deixe seu comentário contando. Qual ensinamento de São Tiago Maior mais falou ao seu coração hoje? Sua participação ajuda esta mensagem a alcançar muitas outras pessoas que também precisam de esperança e da palavra de Deus.